E se eu te dissesse que neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, existe um plano secreto em andamento para exterminar os cristãos em 2026 e que Jesus Cristo, em pessoa, revelou cada detalhe dessa conspiração a uma missionária que morreu na Arábia Saudita, você acha que está seguro porque vai à igreja, porque ora, porque lê a Bíblia? Ela também achava. Ela dedicou 23 anos da sua vida pregando o evangelho em território islâmico, arriscando tudo, até que uma noite, durante uma perseguição brutal, seu coração parou. E foi ali, do outro lado, que Jesus a confrontou com uma verdade que ela jamais imaginou. A maior ameaça contra os cristãos não vem de fora, vem de dentro. Ele mostrou a ela nomes, datas, estratégias infiltradas nas próprias igrejas. E quando ela voltou à vida, carregava uma mensagem tão chocante que foi silenciada por líderes religiosos durante anos, porque o que ela ouviu não era confortável. Era aterrorizante. Naquele encontro, Jesus não falou de salvação fácil nem de promessas vazias. Ele abriu diante dos olhos dela uma visão do que está por vir. Um tempo de tribulação calculada, de traição organizada, onde milhões de cristãos serão entregues ao martírio por aqueles que eles confiavam. E o mais assustador, a maioria das vítimas não vai perceber até que seja tarde demais, porque elas estão adormecidas, distraídas, vivendo uma fé morna que Jesus mesmo disse que vomitaria de sua boca. Ela viu o rosto de pastores, de irmãos de fé, de pessoas que hoje se dizem ungidas, mas que em 2026 estarão do lado dos perseguidores. E antes que ela retornasse ao corpo, Jesus lhe deu uma ordem. Avise-os, eles ainda têm tempo, mas não muito. O que ela viu foi aterrador. Mas você ainda tem tempo. Quando o coração dela parou, não houve escuridão, houve silêncio. Um silêncio tão profundo que cada batida anterior da sua vida ecoava como um grito de acusação. Ela sempre imaginou que, se morresse em missão, seria recebida com honras celestiais, com cantos de anjos, com um abraço caloroso do Salvador que ela havia pregado por 23 anos. Mas o que ela encontrou foi algo completamente diferente. Não havia glória imediata. Não havia reconhecimento automático. Havia apenas aquela luz penetrante que não iluminava o ambiente, mas a alma. E naquela luz, ela percebeu que não estava vestida com as vestes brancas que sempre imaginou. Ela estava nua, completamente exposta. Cada pensamento oculto, cada motivação disfarçada de piedade, cada momento em que ela escolheu o aplauso dos homens em vez da obediência radical ao chamado divino. Tudo estava ali, visível, inegável, e pela primeira vez na vida, ela entendeu o verdadeiro significado de estar diante de um Deus santo. Não era conforto, era terror puro. Ela tentou falar, mas as palavras morriam antes de sair. Como você explica para Deus as suas desculpas, quando Ele já viu cada segundo da sua jornada? Como você justifica as concessões que fez, as verdades que omitiu, os alertas que guardou para si mesma, porque tinha medo de perder apoio financeiro, de ser cancelada, de ser considerada radical demais? Ela havia pregado sobre perseguição, mas sempre com um filtro de segurança. Ela havia alertado sobre os últimos dias, mas nunca com a urgência que Jesus exigia. E agora, ali, diante dele, não havia filtro, não havia edição, não havia versão palatável da verdade. Havia apenas a verdade nua e crua.
Ela tinha falhado, não por falta de coragem física, mas por falta de coragem espiritual. Ela havia morrido como mártir aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, ela havia morrido como uma serva que guardou o tesouro mais importante dentro de um cofre trancado por medo. E esse medo, ela estava prestes a descobrir, tinha consequências eternas. Foi então que ele se aproximou, não com passos, porque ali não existia espaço como conhecemos, mas com presença, uma presença que fazia cada fibra do seu ser vibrar entre o amor absoluto e o juízo inabalável. Ela queria cair de joelhos, mas não tinha mais joelhos. Queria chorar, mas as lágrimas eram espirituais e queimavam mais do que qualquer choro físico. E então, Jesus falou, não com voz audível, mas com uma comunicação que transcendia palavras. E o que ele disse quebrou todas as ilusões que ela havia construído ao longo de 2 décadas de ministério. Ele disse, você viu o plano, você ouviu os alertas, você sentiu o peso da revelação que eu coloquei sobre você, mas você escolheu o conforto da aceitação em vez da solidão da verdade. E agora, milhões pagarão o preço pela sua obediência incompleta. Aquilo não era apenas uma repreensão, era um veredicto. E ela sabia, no fundo da alma, que cada palavra era absolutamente verdadeira. Jesus, então, abriu diante dela algo que parecia um livro, mas não era feito de papel. Era feito de tempo, de eventos, de decisões humanas entrelaçadas com a permissão divina e a operação das trevas. E naquele livro, ela viu o ano de 2026, não como uma data abstrata, mas como um ponto de convergência. Um momento onde todas as estratégias do inimigo, todos os movimentos políticos disfarçados de progresso, todas as alianças religiosas mascaradas de unidade, culminariam em uma única operação, a eliminação sistemática dos cristãos verdadeiros. E o que a chocou não foi a perseguição em si, porque ela já havia experimentado isso na Arábia. O que a destruiu foi a origem da traição, porque o plano não vinha apenas de governos hostis, não vinha apenas de religiões opostas, vinha de dentro, de pastores que ela conhecia, de líderes que ela havia abraçado, de denominações que se diziam evangélicas, mas que haviam feito pactos secretos com sistemas anticristãos em troca de proteção, dinheiro e influência. Ela viu contratos assinados, viu listas de nomes de cristãos problemáticos sendo entregues por bispos e apóstolos autoproclamados. Viu igrejas inteiras sendo usadas como centros de identificação e marcação de dissidentes. E viu, com horror absoluto, que a maioria dos traídos não perceberia até o último segundo, porque confiavam cegamente em seus líderes. Jesus lhe mostrou como o plano seria executado. Primeiro, viria a pressão social. Cristãos que pregassem a exclusividade de Cristo seriam rotulados de extremistas, de intolerantes, de ameaças à paz global. Isso já estava acontecendo. Ela sabia, mas ele mostrou que isso era apenas o aquecimento. Depois viria a pressão legal. Leis seriam aprovadas em múltiplas nações simultaneamente, criminalizando a pregação de certas doutrinas bíblicas sob o pretexto de proteção de minorias e combate ao ódio. E aqui estava o golpe de mestre. A maioria das igrejas aceitaria essas leis. Elas adaptariam suas mensagens. Elas silenciariam os profetas incômodos. Elas entregariam os radicais em nome da sobrevivência institucional. E então viria a pressão física, mas não de forma óbvia, não em campos de concentração visíveis.
Seria por meio de acidentes, de suicídios, de desaparecimentos, seria através de sistemas de crédito social que impediriam cristãos não conformados de comprar, vender, trabalhar, viajar. Seria através de tecnologias de vigilância que mapeariam cada reunião clandestina, cada oração subversiva, cada ato de desobediência civil em nome de Cristo. E o gatilho final seria acionado em 2026. Ela viu a data, viu o evento catalisador, viu o momento exato em que a caçada seria oficialmente aberta. E Jesus lhe disse algo que congelou sua alma. Eles farão isso porque a igreja permitiu, porque os meus escolheram o reino dos homens em vez do meu reino. Ela quis argumentar, quis dizer que havia cristãos fiéis, que havia igrejas puras, que havia mártires verdadeiros. E Jesus confirmou, sim, e esses serão os caçados. Esses serão os exterminados, porque eles se recusarão a negar o meu nome quando todos ao redor estiverem negando. Ele então lhe mostrou o critério da separação. Não seria por denominação, não seria por liturgia, não seria por quantos cultos alguém frequentou ou quantas missões alguém financiou, seria por uma única pergunta, feita no momento da pressão máxima. Você escolhe Cristo ou escolhe sua vida? E a resposta a essa pergunta, Jesus disse, já estava sendo formada agora, em cada pequena concessão, em cada verdade silenciada, em cada vez que um cristão escolhia não ofender o mundo, em vez de não ofender a Deus. Ela percebeu então que o plano de extermínio não era apenas físico, era espiritual. O inimigo não queria apenas matar corpos, ele queria destruir testemunhos, e ele estava usando a própria igreja como cúmplice. Aquilo não era conspiração, era revelação, e ela tinha sido chamada para expor isso, mas tinha falhado. Jesus então focou o olhar dele diretamente na alma dela, e não era um olhar de ódio. Era pior, era um olhar de decepção profunda. Aquele olhar que um pai dá quando o filho escolhe a mentira em vez da correção dolorosa. E ele disse, eu te mostrei isso há 7 anos. Quando você estava em oração naquela noite em Riad, eu te dei a visão completa. Você viu os nomes, você viu as datas, você viu o plano. E eu te disse, avise-os. Avise a todos. Não importa o custo, mas o que você fez? Ela sabia a resposta. Ela havia escrito em um diário. Havia compartilhado com 2 amigos de confiança. Havia feito orações genéricas sobre vigilância e discernimento. Mas não havia gritado. Não havia exposto. Não havia confrontado os líderes que ela viu na visão. Porque tinha medo de ser chamada de louca, medo de perder parceiros de missão, medo de ser cancelada pelo próprio corpo de Cristo. Ela havia escolhido a sabedoria humana em vez da obediência divina. E agora, diante dele, aquela escolha parecia monstruosa, porque cada dia que ela silenciou foi um dia menos de preparo para milhares de cristãos que confiaria nos líderes errados. Jesus continuou, você chamou isso de prudência, você chamou isso de sabedoria. Você até orou pedindo confirmação, mas eu já havia confirmado. Você queria uma confirmação que não te custasse nada. Você queria profetizar sem a cruz do profeta. E agora, os lobos que eu te mostrei estão em posições de poder. As alianças que eu te alertei estão sendo formadas. Os cristãos que você deveria ter avisado estão dormindo, achando que estão seguros, achando que seus pastores os protegerão. Mas esses pastores os entregarão. E parte desse sangue está nas suas mãos, porque você viu e não gritou. Aquilo não era metáfora.
Era realidade espiritual. Ela sentiu o peso literal de cada alma que ela poderia ter alertado, mas não alertou. Ela viu rostos, viu famílias, viu jovens cristãos sendo levados, confusos, traídos por aqueles que deveriam protegê-los. E viu que ela, que morreu como missionária heróica, era parcialmente responsável por essa traição, porque o heroísmo sem obediência total é apenas teatro. E Deus não precisa de atores. Ele precisa de mensageiros fiéis. E então Jesus fez a pergunta que quebrou qualquer resquício de autojustificação que restava nela. Se você tivesse avisado e ninguém acreditasse, você teria falhado? Não, sua responsabilidade era entregar a mensagem. A responsabilidade deles era recebê-la. Mas você nunca entregou completamente. Você filtrou. Você suavizou. Você esperou o momento certo que nunca chegou. E agora o momento errado chegou. Ela não tinha defesa. Não havia argumento possível. Ela havia cometido o pecado de Ezequiel 33. Viu o perigo. Não tocou a trombeta com força total. E agora, as vidas perdidas seriam requeridas de suas mãos. Não porque ela era má, mas porque ela foi covarde. Quando Deus pediu coragem. E a covardia espiritual, ela descobriu naquele momento, não é menos grave que a apostasia. Porque ambas entregam ovelhas aos lobos. Mas então algo mudou. Jesus não estava ali apenas para condená-la. Ele estava ali para despertar algo nela. E através dela, despertar algo em você que está assistindo agora. Porque ela entendeu que não tinha voltado para receber aplausos. Tinha voltado para ser uma trombeta rachada, imperfeita, envergonhada, mas ainda capaz de emitir o som de alerta. E Jesus disse algo que mudou tudo. Eu não te trouxe de volta para te glorificar. Eu te trouxe de volta para que você pague a dívida da sua desobediência. Você vai dizer o que não disse, você vai expor o que escondeu, e muitos vão te rejeitar, muitos vão te chamar de falsa profeta, muitos vão dizer que você enlouqueceu após a morte, mas alguns vão ouvir. E esses alguns salvarão muitos. Esse é o seu preço. Essa é a sua redenção. E ela aceitou, não porque era fácil, mas porque não havia outra opção. Porque viver com o peso da omissão era pior que morrer com o peso da rejeição. E agora, a pergunta não é mais sobre ela. A pergunta é sobre você. Porque enquanto você assiste a este vídeo, você está sendo confrontado com a mesma escolha que ela teve. Ressuscitate mostrando algo. Pode não ser uma visão mística, pode não ser uma experiência de quase morte, mas é uma revelação. Você sabe que algo está errado. Você sente que a igreja está mudando. Você percebe que líderes que você respeitava estão fazendo concessões que a Bíblia não autoriza. Você vê a pressão aumentando. Você vê a narrativa sendo controlada. Você vê cristãos sendo silenciados, rotulados, cancelados. E você tem feito o quê? Você tem apenas orado em silêncio? Você tem apenas esperado que Deus resolva, sem que você precise se posicionar? Você tem escolhido a paz falsa em vez da verdade incômoda? Então você está cometendo o mesmo erro que ela cometeu. Você está vendo o plano se desenrolar e escolhendo a segurança da neutralidade. Mas Jesus deixou claro para ela e está deixando claro para você agora. Não existe neutralidade quando a batalha é espiritual. Ou você está com ele, completamente, radicalmente, sem concessões. Ou você está, por omissão, do lado daqueles que o trairão,
quando a pressão vier. Diga aqui nos comentários, com sinceridade diante de Deus. Você tem sentido o peso de avisar alguém sobre algo que Deus te mostrou, mas tem segurado a mensagem porque tem medo da reação? Você tem silenciado verdades bíblicas porque não quer ser visto como extremista? Porque, se a resposta for sim, então este vídeo não chegou até você por acaso. Este é o seu momento de Ezequiel 33. Deus está te dando a oportunidade de tocar a trombeta antes que o inimigo ataque. E se você não tocar agora, com força total, sem filtros, sem medo de ofender, então o sangue daqueles que você deveria ter avisado será requerido de você. Não por mim, não por esta missionária, mas por aquele que te deu olhos para ver e boca para falar. E ele não aceita desculpas. Ele aceita obediência ou arrependimento seguido de obediência. Mas nunca, jamais, acomoda covardia, disfarçada de sabedoria. Jesus mostrou a ela algo final, antes de enviá-la de volta. Ele mostrou um relógio, não um relógio comum, mas um relógio espiritual, onde cada segundo era uma alma tomando decisões que definiriam seu destino eterno. E esse relógio estava acelerado. Ela viu que os eventos que levariam ao extermínio de 2026 já estavam em andamento. As peças já estavam no tabuleiro. As alianças já estavam sendo formadas. As tecnologias já estavam sendo implementadas. As leis já estavam sendo rascunhadas. E a igreja, a grande maioria da igreja visível, estava completamente alheia. Pior, estava sendo preparada para aceitar tudo isso como progresso, como unidade, como amor. Ela viu cristãos aplaudindo líderes que, em poucos anos, os entregariam. Viu multidões em estádios celebrando mensagens que anulavam a exclusividade de Cristo. Viu o evangelho sendo redefinido para caber dentro das expectativas de um mundo que odeia a Deus. E viu que o tempo de alerta estava terminando. Porque uma vez que o plano fosse ativado, não haveria mais espaço para preparação. Seria tarde demais. Jesus disse a ela: o extermínio de 2026 não é uma data fixa por decreto divino. É uma confluência de escolhas humanas com permissão espiritual. Pode ser adiado se a igreja acordar. Pode ser intensificado se a igreja adormecer ainda mais. Mas a janela de mudança é curta. Muito curta. E a maioria já escolheu dormir. Por isso eu estou levantando trombetas. Não trombetas perfeitas, mas trombetas dispostas a soar, mesmo que rachadas, mesmo que desprezadas. E você é uma delas agora. Não porque você merece, mas porque eu sou misericordioso o suficiente para usar até os que falharam, desde que se arrependam e obedeçam completamente desta vez. Ela aceitou o chamado. E quando voltou ao corpo, a primeira coisa que fez foi escrever tudo, sem filtros, sem medo, sem esperar a aprovação de conselhos de pastores ou validação de líderes denominacionais. Ela sabia que seria rejeitada. E foi. A maioria das igrejas que a apoiavam a abandonou. Mas alguns ouviram. E esses alguns estão agora preparando outros. E essa corrente de alerta está chegando até você. A grande pergunta não é se o plano de 2026 é real. A grande pergunta é: você vai estar preparado quando ele for executado? Você vai estar entre aqueles que negarão Cristo para salvar a vida ou entre aqueles que perderão a vida para ganhar a eternidade? Porque Jesus foi claro com ela e está sendo claro através deste vídeo com você. Não haverá meio termo, não haverá cristandade cultural, não haverá fé morna. A pressão será tão intensa que revelará
o que realmente está dentro de cada um. E a preparação para esse momento não começa quando a perseguição chegar. Ela começa agora, nas pequenas escolhas, nas verdades que você escolhe dizer ou calar, nos líderes que você escolhe seguir ou confrontar, na coragem que você cultiva ou na covardia que você alimenta. O relógio está correndo. O plano está se desdobrando. E Jesus não está procurando cristãos populares. Ele está procurando cristãos fiéis. Mesmo que sejam poucos, mesmo que sejam desprezados, mesmo que sejam martirizados. Porque no final, só esses estarão de pé quando ele voltar. E se você quer estar entre eles, então a decisão precisa ser tomada hoje, agora, não amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Quando ela abriu os olhos novamente, o cheiro de desinfetante hospitalar invadiu suas narinas como uma agressão à pureza do que havia acabado de experimentar. As luzes fluorescentes piscavam acima dela, frias e artificiais, tão diferentes daquela luz que havia exposto e, ao mesmo tempo, oferecido uma última chance. Seu corpo doía. Cada respiração era um lembrete brutal de que havia voltado a um mundo que não acreditaria no que ela tinha para dizer. Os médicos a olhavam com aquela mistura de alívio profissional e ceticismo científico. Para eles, ela havia sofrido uma parada cardíaca e sobrevivido. Para ela, havia atravessado o véu entre a vida e a eternidade. Havia estado face a face com o juiz de toda a terra e agora carregava uma mensagem que queimava dentro dela como fogo nos ossos de Jeremias. Ela sabia que seria ridicularizada, sabia que seria chamada de louca, de traumatizada, de delirante, mas não importava mais, porque ela havia visto o que você ainda não viu. Ela havia ouvido o que você ainda não ouviu. E a ordem que Jesus lhe deu não foi uma sugestão, foi um mandamento. Volte e avise a eles. Cada segundo que você desperdiçar em silêncio é uma alma a mais que será pega, desprevenida. Então fale, grite, escreva, avise, mesmo que odeiem você por isso, porque eu prefiro um profeta odiado e obediente do que um servo amado e covarde. E é exatamente isso que ela fez. E é exatamente isso que este vídeo está fazendo agora com você. Porque você não está aqui por acidente. Você não clicou neste vídeo por curiosidade vazia. Algo dentro de você já sabia que precisava ouvir isso. Algo no seu espírito já estava inquieto, já estava sentindo que o tempo está se esgotando, que a igreja está mudando, que a pressão está aumentando, que em breve você terá que escolher entre Cristo e tudo mais. E agora você sabe do plano. Você sabe da data. Você sabe dos traidores infiltrados. Você sabe que 2026 não é apenas um número, mas um ponto de convergência onde todas as estratégias do inferno culminarão em uma caçada sistemática àqueles que se recusarem a negar o nome de Jesus. E agora que você sabe, você tem uma escolha. Você pode fechar este vídeo, voltar à sua rotina, fingir que não ouviu, dizer a si mesmo que isso é exagero, que é sensacionalismo, que nunca aconteceria. E se você fizer isso, então quando o plano for executado e você for confrontado com a escolha final, você não poderá dizer que não foi avisado. Ou você pode fazer o que Jesus pediu para ela fazer. E o que ele está pedindo para você fazer agora, acorde, prepare-se e avise os outros. Não espere estar pronto. Não espere ter todas as respostas. Não espere que sua igreja valide isso, porque a validação não vem de instituições.
ela vem da obediência. Você não precisa morrer para despertar, mas precisa acordar agora, porque a porta da arca está se fechando. E quando ela fechar, não importará quantos cultos você frequentou, quantas ofertas você deu, quantas canções você cantou, importará apenas uma coisa: você escolheu Cristo quando tudo exigiu que você o negasse. Essa é a pergunta que definirá seu destino eterno. E a resposta está sendo formada agora, em cada pequena decisão de coragem ou covardia que você toma hoje. Mas antes de encerrarmos, eu preciso te contar algo. Enquanto preparava este vídeo, me deparei com outra testemunha, alguém que também morreu e voltou, um homem que trabalhou por décadas dentro do Vaticano, em posições de confiança, e que viu documentos que nunca deveriam ter saído daqueles arquivos secretos. Quando ele morreu em circunstâncias misteriosas e voltou, Jesus não mostrou apenas a ele o plano de extermínio dos cristãos. Jesus mostrou a ele algo ainda mais perturbador: o nome do falso profeta que liderará a grande apostasia, o homem que unirá todas as religiões sob uma única bandeira e que já está em posição de poder, já está sendo preparado, já está ganhando a confiança de milhões de cristãos ao redor do mundo. E quando esse homem for revelado publicamente, será tarde demais para resistir, porque a estrutura de controle já estará completa. Esse será o próximo vídeo. E se você achou este chocante, você não está preparado para o que vem a seguir, porque o que esse homem viu nos arquivos secretos não era teoria, era uma cronologia, era um roteiro. E nós estamos vivendo os últimos capítulos desse roteiro agora. Por isso, se você quer fazer parte do remanescente que conhece a verdade antes que seja tarde demais, clique em inscrever-se agora. Isso não é apenas sobre assistir vídeos, é sobre fazer parte daqueles que não serão pegos de surpresa quando o engano final vier. Deixe seu curtir como um ato de compromisso com a verdade revelada, não importa o quão incômoda ela seja, e compartilhe este vídeo com aqueles que você ama e que precisam ouvir esse alerta enquanto ainda há tempo. Porque em 2026 não haverá mais avisos, haverá apenas consequências. E as consequências da sua escolha hoje determinarão onde você passará a eternidade. Jesus está observando. O relógio está correndo. E a pergunta não é se você acredita nesta mensagem. A pergunta é: o que você vai fazer com ela? Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos dê coragem para permanecer fiéis até o fim. Aconteça o que acontecer. Nos vemos no próximo vídeo.